A paz do Senhor, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Nessa oportunidade, estou para gravar mais um vídeo de subsídio para a Escola Bíblica Dominical. E hoje eu gostaria de falar para você um pouquinho sobre como preparar a lição bíblica. Deus nos entregou nas nossas mãos uma ferramenta muito maravilhosa para a edificação do povo de Deus, que é a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, como bem define o pastor e comentarista Antônio Gilberto, o nosso patrono das Assembleias de Deus no Brasil, define a Escola Bíblica como o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor. E que maior privilégio haveria de ter do que estudar e ensinar a palavra do Senhor, nosso Deus. O nosso instrumento de trabalho são os nossos alunos, o nosso material de trabalho são pessoas, são vidas. Portanto, a Escola Bíblica Dominical ela é de muito grande importância, maior importância do que qualquer outro serviço que nós possamos prestar na face da terra, é prestar esse serviço para o reino do Senhor, o nosso Deus. E eu quero ler com você para a gente começar um pouquinho a falar sobre o tema, como preparar as lições bíblicas da EBD. Ler com você a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 16 e 17, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Diga-se de passagem que a Escola Bíblica Dominical é uma boa obra, uma obra excelente. Porque a Escola Bíblica Dominical, ela ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina. À medida que nós ensinamos o povo de Deus, nós preparamos o povo de Deus, à medida que nós trabalhamos para instruir o povo do Senhor, ao mesmo tempo nós estamos levando as boas novas de salvação através do conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Pois bem, esse trimestre nós estamos estudando sobre a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos, com o professor e comentarista, o pastor Ezequias Soares, de Jundiaí, São Paulo, apologeta das Assembleias de Deus e que tem trazido com muita propriedade temas interessantíssimos para o nosso crescimento espiritual e intelectual. À medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, nós vamos nos aprimorando na nossa fé cristã. E eu gostaria de falar para você, trazer para você algumas noções de como a gente pode preparar esse material para o nosso crescimento espiritual. A primeira coisa que eu gostaria de sugerir a você, de dar uma orientação a você, é estudar a lição bíblica, ou estudar o texto bíblico sugerido pela lição. Então, todas as lições da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, todas as nossas lições, nós temos a leitura, o texto áureo, nós temos a leitura bíblica em classe, nós temos a leitura diária, e aqui nós temos a leitura bíblica em classe. Essa leitura bíblica em classe, você precisa estar lendo, ler toda essa leitura, não só o texto que está, os versículos que está sugerido, mas procurar ler todo o texto, todo aquele texto. Ler esse texto até que a palavra de Deus ela possa ser compreensível ao seu coração, até que aquele texto tenha tocado ao seu coração. Ler o texto bíblico da lição antes de ler a lição.
Você pode também ler, antes de ler a lição, é claro, né, o texto áureo. É o texto áureo de onde o comentador ele vai inspirar para escrever, né, essa lição. Né? Lê a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela é a base de todo conhecimento cristão. Aliás, é da Bíblia, do texto sagrado, né, que o comentador ele faz a sua exposição, né, daquela lição, da lição bíblica, né, a qual nós estamos estudando. Uma segunda coisa é ajunte o material que você precisará para a sala de aula. A maioria das lições, nós temos sugestões de dinâmica para ser feita no domingo, né? Sugestão, né, de texto escrito em cartazes, enfim. Né? Você vai estar lendo a lição, ver o que o comentador está pedindo, o que está sendo sugerido para você preparar na sala de aula, e você vai juntar esse material, né? Durante a semana você vai estar ajuntando esse material, né, para estar lecionando. Uma outra coisa, escreva de modo completo os pensamentos do estudo. Ou seja, tenha uma caneta em suas mãos, um lápis, para você ir fazendo as anotações. Aquelas palavras que não são tão compreensíveis, né, no texto, né, em que o comentador colocou, ou que é compreensível para você, mas que possa não ser tão compreensível para o aluno, vai anotando essas palavras, esses termos, e procurando simplificá-los, para que no próximo domingo, né, você possa, né, ter o domínio, então, né, desse conteúdo. Por exemplo, nesse trimestre, nós estamos estudando sobre a razão da nossa fé, né, na lição de número 10, especificamente, nós estamos tratando sobre as manifestações do Espírito Santo. Esse tema, as manifestações do Espírito Santo, está dentro de um conteúdo maior chamado pneumatologia. Né? Pneumatologia. Então você vai pegar esses termos, que muito provavelmente você vai encontrar na lição bíblica, pegar esses termos e defini-lo, né? Colocar especificado, simplificado, para que tanto você quanto o seu aluno possa ter uma melhor compreensão, né, daquilo que você vai estar falando. Outra coisa, estude a lição ao decorrer da semana. Há aqueles professores, infelizmente, que só estudam a lição quando está chegando próximo ao domingo. Às vezes em uma escola bíblica preparada para isso, né, que é chamado de estudo com os professores, né, que tem em algumas igrejas. Né, o professor às vezes espera para estudar só naquele dia, né, no estudo com os professores. Outros ainda, mais desavisados ainda, né, deixa para estudar a lição às vésperas quando poucos minutos ou poucas horas antes de ir para diante da classe. Né? Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ministrar com excelência. Por isso Paulo diz, aquele que ensina, que haja dedicação no ensino. Né? Se você é um ensinador da palavra de Deus, chamado por Deus com essa missão, né, de mestre, né, para ensinar o povo de Deus, né, que você se esmere para isso. Nós vamos nos esmerar para isso. Né? Leia a lição, estude a lição ao decorrer da semana. Por quê? Até porque durante a semana, você estudando, né, lendo, pesquisando, aqueles termos que são mais difíceis, né, você vai ter condições de estudá-lo aprofundadamente, entender, para que no domingo você possa estar apto, né, para lecionar a sua lição. Porque nós temos na lição bíblica, nós temos situação
né, que é teológica, são termos teológicos. Você precisa de procurar um dicionário, né, teológico, né, para você entender, ou uma teologia sistemática, né, para você entender esses termos teológicos. Tem termos que são estritamente bíblicos. Você vai precisar de procurar um dicionário bíblico, né, para você entender esses termos. E são termos, e alguns termos são próprios da língua portuguesa. Você vai precisar de procurar um dicionário, né, da língua portuguesa para entender esses termos. Outra coisa, prepare a sua aula em oração, buscando ao Senhor, né, buscando a Deus. O exercício ministerial de mestre, né, esse exercício ministerial é um dom de Deus, né? Portanto, a gente precisa se esmerar em oração para que Deus revele a nós a necessidade dos nossos alunos. Você pode ser muito útil na sua classe, né? Você pode ser muito útil, né, para os seus alunos, né? Você pode ser usado por Deus grandemente para dar uma palavra de alento, de consolo, uma palavra profética, né, para o seu aluno no domingo, né? Para isso, você precisa estudar em oração. Eu digo domingo porque as nossas escolas bíblicas, né, elas geralmente acontecem no domingo, ou pela manhã, ou à tarde, ou à noite, antes do culto, em algumas igrejas, né, distantes, algumas congregações mais distantes, né, das roças, onde as pessoas moram bem longe, já vem para a escola dominical e já fica para o culto à noite, né? Mas não necessariamente a escola ela ocorrerá domingo, porque mais importante do que ser escola dominical, né, diz um dos nossos irmãos, né, que tem nos ajudado bastante, né, nesse conteúdo, nessa questão de escola dominical, mais importante que ser escola dominical é ser escola bíblica, né? Então, mas nós estamos habituados com esse nome, escola bíblica dominical. Então, geralmente a nossa escola acontece domingo. Na grande maioria, em todo o país, né, geralmente acontece no domingo, né? Então, prepare a sua aula em oração, para que no domingo, né, se for o caso, né, da sua igreja, né, que leciona essa aula no domingo, para que no domingo, né, você possa estar cheio do poder do Espírito Santo, estar transbordando com a graça e o conhecimento do Senhor, né, para trazer ao seu aluno um conteúdo não só de intelectualidade, mas de forma espiritual, de forma que o seu aluno possa sair dali cheio da graça do Senhor nosso Deus. Outra coisa, prepare-se psicologicamente, né? Se prepare psicologicamente. Né? Sempre tem aquele aluno, né, na classe, né, que é usado por Deus para fazer aquelas perguntas capciosas, né, aquelas perguntas simplesmente para tirar o professor do sério, né? Não deveria ter isso, né? Mas infelizmente tem, né? E no meio do povo de Deus também tem aqueles irmãos que são fracos na fé, né? Mas que estão ali para ser instruídos por Deus, que estão ali para crescer no conhecimento do Senhor, estão ali para conhecer o plano da salvação e o projeto de Deus na vida deles. Ao mesmo tempo, estão ali para ser ferramenta de Deus na vida do professor, para ajudar o professor a desenvolver o fruto do Espírito, que é a humildade, a mansidão, né, a fé, está ali exatamente para isso. Então nós precisamos nos preparar psicologicamente, né, para encarar esse aluno, né, que é usado por Deus, né, ferramenta de Deus para a nossa vida, né? E como a nossa lição, principalmente a lição, né, do próximo domingo, né, lição de número 10, né, vai estar falando sobre as manifestações do Espírito Santo, um texto que eu quero recomendar para você é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Mike Pirman. Esse livro é um livro base, né, da teologia sistemática, né, que trata sobre os diversos temas, né, da teologia sistemática. E vai ajudar você muito a estar, né, preparando
a sua aula. Outra coisa, sempre ore para os seus alunos, sempre busque a Deus pela vida dos seus alunos, porque você pode ser um instrumento de Deus para abençoar a vida dos seus alunos. Visite aqueles alunos faltosos, o aluno que você percebeu que não veio na escola dominical, visite esse aluno, para que no próximo domingo ele possa estar na classe e aprender também as maravilhosas palavras do Senhor nosso Deus. Eu quero orar com você, agradecendo a Deus pela sua vida, que o Senhor Deus ajude você de maneira maravilhosa. Senhor Deus, eu quero suplicar pela vida desse professor, dessa professora da Escola Bíblica Dominical, que está ouvindo essa palestra. Ó Deus, que a graça do Senhor esteja sobre a vida dele, dela, e que ele tenha condição de ministrar com graça e conhecimento a tua palavra no próximo domingo. É o que eu te suplico, agradecido, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu ministério, que cada dia você possa ser esse homem, essa mulher, usado por Deus na ministração da sua gloriosa palavra. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.